Não tem Salmos, o livro de Salmos? Volta um livro atrás. Aí vai cair em Jó. Jó, capítulo 1, versículo 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 1. Tem Salmos um livro atrás. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Vamos ler? Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era homem sincero, reto e temente a Deus. E desviava-se do mal. E nasceram 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado de 7.000 ovelhas, e de 3.000 camelos, e de 500 juntas de boi, e 500 juntas de jumentos. Era também muitíssima gente ao seu trabalho. De maneira que este homem era maior do que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquete em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam as suas 3 irmãs e a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Amém? Pode se assentar. Mantenha a Bíblia aberta para a gente poder continuar lendo junto. Amém? Vamos ver mais um pouquinho. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão, e toca-te em tudo quanto tem, e verás se não blasfemas de ti, na tua face. Vamos prestar bem atenção no que está escrito aqui, ok? Nesse pedacinho. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenderás a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e juntamente piscavam junto a eles.
os bois. E eis que deram sobre eles os saduceus. Eles tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, e os moços os consumiram. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa, de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos. E morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. E disse, não saí do ventre de minha mãe, e não tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Pesado, né? A gente ouvindo assim, fala assim, poxa, Jó realmente passou mais do que eu já passei, né? Perdeu os seus camelos que tinha, perdeu seus bois, perdeu as suas jumentas, ainda mataram todos que estavam nos seus serviços, e só um escapava para trazer as novas aí. As novas que diziam a novidade do que tinha acontecido. E ainda pior, perdeu os 10 filhos que eles tinham. E Jó era o quê? Que a gente leu no começo? Temente a Deus, reto, sincero de coração. Não é? Ele orava continuamente. Ele orava sempre, nunca deixava de orar. Ainda oferecia ao Senhor sacrifício em favor dos seus filhos. Porque se todavia eles tivessem pecado ou pensado contra o Senhor, pessoa, causa esse sacrifício não era para expiação do pecado dos filhos, que talvez poderia ter cometido. Mas você lembra do que a gente leu? Que Satanás foi até ao trono de Deus e disse para ele assim, olha, Deus disse o quê? De onde vem? E Satanás respondeu o quê? De dar uma volta na terra, de passear por ela. Já começa por aí que o diabo não tem nada para fazer, a não ser ficar enchendo a paciência dos outros. Aí o que aconteceu? Ele pegou e falou assim, aí Deus falou o que para ele? Falou assim, então você viu meu servo Jó? Que exemplo de homem que ele é, e teme a mim. Aí ele pegou e disse para Deus, é porque você cerca ele, falou assim para o Senhor, é porque o Senhor cerca ele de todos os bens, de todas as coisas que tem. Nunca acontece nada. Aí Satanás disse o quê? Olha, Senhor, toca nele. Toca nas coisas dele e vai ver se ele não blasfema de ti. Aí
é muito importante prestar muita atenção. Ok? Às vezes os homens interpretam essa passagem como algo que foi Deus quem fez. Porque tem pedaço que está escrito ali, né? Como a gente leu. Que Deus fez, que Deus enviou esse mal, e não foi. Deus permitiu a Satanás fazer todas essas barbaridades aí. Deus, ele não faz nada contra a gente. Mas, pelo contrário, ele nos orienta, e nos cuida, e nos preserva. Depois a gente vai entender o porquê. E o porquê também que aconteceu isso com Jó. E ali, Deus disse o quê? Pô, assim, então vai, toque em tudo que ele tem, eu deixo. Foi Deus que foi lá fazer com que ele perdesse o gato? Assim como estava escrito que nas ovelhas cai, que Deus mandou cair fogo do céu. Foi Deus que fez isso? Ou ele permitiu o diabo ir lá e tocar em tudo que Jó tinha? Então foi o diabo. Amém? Todo mundo compreendeu? Simplesmente, ali quando a pessoa fala, a pessoa deduz que foi Deus. Que tanto que Jó fala assim, nessa última frase que a gente leu, que Deus deu e Deus tirou. Na verdade é o contrário. Deus deu e o diabo tirou. Deus permitiu o diabo tirar. Mas o diabo só pode tirar as coisas de alguém se há brecha. Se não tiver brecha, não tem como o diabo tocar em nada. O diabo chegou lá porque sabia que Jó tinha brecha. Jó era temente a Deus, mas ele tinha brecha. Aí fala, pastor, Jó, até Deus falou bem de Jó. Jó tinha brechas. Que brechas era essa? Brechas fundamentais que destroem a vida de qualquer ser humano. Mas primeiro a gente vai ver sobre a história de Jó. Jó, pensa naquele cara assim que falava um ai, orava para Deus. Tudo colocava Deus na frente. Orava por todo mundo, pelos filhos, pelo seu rebanho, pelo pessoal que trabalhava com ele. Era uma bênção, não era? Mas qual foi a falha dele? Vamos lá. A Bíblia nos relata que Jó, os seus filhos, vamos começar pelos filhos, que os seus filhos, quando estavam fazendo um banquete, um convidava o outro, todo mundo se reunia, cada um, num dia marcado, na casa de cada filho. São 10 filhos, então, era 10 festas. Eles se reuniam lá. Aí o que acontecia? De madrugada, Jó levantava, no outro dia de madrugada, para ir lá e fazer um holocausto e orar pelos filhos, se talvez tivesse pecado contra Deus. Aí fala, pastor, mas ele não está certo? Tá. Tem que orar. Tem que pedir pela vida dos nossos. Só que a maior falta que ele teve, a oração estava correta, mas o erro dele de não estar presente. A Bíblia nos relata que Jó nunca teve presente numa festa que os filhos fizeram. Não porque os filhos não chamavam, é porque ele não ia. A Bíblia diz isso. Que Jó ficava na sua casa, da sua casa fazia o holocausto, orava por todo mundo, pelos seus filhos, mas nunca estava presente. Não era um pai presente. A mãe não era uma mãe presente. Então, quer dizer, a brecha foi essa. Aí falava assim, mas ele não orava? Orava. Mas os filhos davam brecha. Com o quê? Fala com o quê? A Bíblia está dizendo, com bebida, com festa. Amém? Amém. Não era só para comemorar. Bebiam demais, falavam coisas que não se devia. Por isso que Jó ia lá e sacrificava. Mas o sacrifício sem a presença não adianta. Deus protege até um tanto. Porque você está orando, você está buscando. Mas se você não estiver presente, para orientar, para explicar, Jó não era assim. Jó era distante dos seus filhos. E por isso que eles cometiam barbaridade.
Aí foi onde o diabo achou uma brecha. Pegou e foi lá e derrubou a casa e matou todo mundo. Vocês entenderam? Agora fala assim, mas como é que Jó podia ter prevenido isso? Fala, olha meus filhos, vamos ver se juntar na casa de vocês. Vamos juntar na minha, a gente faz uma festa aqui. Ou ir em cada casa e falar assim, ó, vai ter a festa aqui hoje, então vamos fazer. Mas está presente. Na hora que um bebê se mais ouve, ó, pode jogar. Pega leve. Ia sair uma coisa que não devia da boca de um, ou discussão, ou briga. Falava, olha, não é assim que resolve. Porque quando o pai está presente, os filhos moderam. Toma cuidado no que faz. No que fala, no que age, no seu proceder do dia a dia. E Jó não era assim. Então essa foi a grande falha. Ele orava, Deus entrava com providência, cuidava dos dele, mas essa brecha o diabo achou e foi lá e matou os filhos. Mandou o vento para matar os filhos. Aí fala, e tudo que ele tinha? O que estava escrito? Que só os servos dele que iam. Jó não ia para ver onde eles estavam. Porque tinha gente ao seu favor trabalhando. Então ele não se preocupava de ir lá e chegar para ver onde o rebanho, por onde eles estão passando. Porque se Jó estivesse junto, o que ia acontecer? Ele falaria assim, ó, aqui é dos saduceus, aqui é dos caldeus, então não vamos passar por aqui, eles podem roubar. Eles podem matar. Vocês estão entendendo? Olha quanta falta Jó teve. E ele orava, não era? Só que a oração, ela tem muito valor se você coloca em prática. O que é a prática? Está ali. Está perto. Orientando, cuidando. Vendo o que está acontecendo ao seu redor. Como que você pode resolver uma situação se você não sabe o que está acontecendo? Como você pode ensinar alguém, orientar alguém, se você não sabe o que a pessoa está passando? Como você vai orientar alguém num negócio, sendo que você não sabe o que ela está negociando? Então são situações assim. Aí Jó abriu essa grande brecha. Porque ele não sabia onde estava o seu rebanho, não sabia onde estavam os seus camelos, as suas ovelhas, que lado elas estavam, que caminho elas estavam tomando. Por isso o diabo achou brecha. Ah, Deus protege? Protege. É a mesma coisa. Por exemplo, assim, no serviço que a gente está, que eu estou trabalhando, a gente sempre olha e fala, Senhor, cuida. Mas a gente que deixa as coisas do lado de fora. O que vai acontecer? Outro dia a gente vai chegar e não vai ter nada lá. Aí vai pegar e jogar para Deus, Senhor, a gente orou, a gente fez isso, a gente te pediu tanto para ti, orando de madrugada, pedindo para as coisas estar ali ainda quando nós voltarmos. Mas e a vigilância? E guardar as coisas? Aí o que a gente faz? A gente ora, guarda as coisas e vem embora. Quando chega no outro dia, Deus guarda, Deus livra. Mas a gente tem que também tomar precauções, tomar cuidado. Não é? Adianta a gente só orar e não vigiar? O que está escrito na palavra? Na palavra está escrito o quê? Orai e vigiai. São duas coisas juntas. Não uma coisa separada da outra. Não adianta você só vigiar e não orar. Porque se você só vigia, você só vê coisas que não devem. Agora, se você vigia e ora, as duas coisas andam juntas, as duas coisas prevalecem. Aí as coisas vão para frente. Aí falou assim, mas por que fala assim, que Jó disse assim, Deus tirou, Deus deu e Deus tirou? Por causa do seguinte, às vezes o ser humano pensa desse jeito. Ali só está relatado o que ele falou, mas não o que de fato aconteceu. Deus deu, o diabo viu brecha, e Deus permitiu o diabo lá tirar. Vocês entenderam agora? Aonde foi o erro de Jó? Aí fala assim,
na parte do versículo 2, do capítulo 2, diz assim: E vindo outra vez, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram e apresentaram perante o Senhor, veio também Satanás, entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vem? E respondeu Satanás ao Senhor, dizendo: De rodear a terra e de passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste, meu servo Jó, porque ninguém há na terra, semelhante a ele, homem sincero, reto e temente a Deus, e desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, e toca nos ossos, na carne, e verás se não blasfema de ti, na tua face. E disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em tua mão, poupa, porém, a sua vida. E sucedeu, e saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó uma chaga maligna, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de caco de telha, para raspar com ela as feridas, sentou-se no meio da cinza. Agora não aplicou, né? Da mesma forma, quem colocou a enfermidade em Jó foi o diabo, não Deus. Como às vezes a gente escuta. Ali o que aconteceu? Fala, mas que brecha, pastor, que ele deu? Vamos ver um pouquinho, entendeu? Está escrito aqui, ó. Ó a brecha. Simplesmente a imunidade dele abaixou por causa que ele fez isso aqui, ó. Não precisava ter feito isso. Ok? Então, no capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou os seus mantos, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Olha só. Alguém que se raspa, tira suas vestes e se lança no chão desse. E antes o chão era areia do deserto, era pior, né? Ela funciona. A navalha que tinha naquele tempo não é essa parte que nós temos hoje, não. É a navalha mesmo. Então, às vezes fazia um cortinho. E mesmo não dando cortinho. Sabe essas areias que as crianças da gente de vez em quando brincam? Essas areias lavadas? Sabe aquele bichinho geográfico? Que entra no corpo da criança? Ou aquele, como que chama? Você tira com toicinho? Como? Isso, pé. Então, é mais ou menos isso aí. Foi o que entrou no corpo dele. E disso virou uma chaga maligna. Por causa das feridas e do pó da terra. Então isso você pode ver. O exército que ele deu. Não precisava ter feito isso. Quisesse rasgar as pés, amém? Quisesse raspar as cabeças, sem problema. Mas não ter ido debruçar na terra, deitar na terra. Simplesmente ele ficou numa opressão muito grande, porque ele recebeu tanta notícia ruim que uma pancada só desmorona qualquer um, não é? Mas ele deu graças a Deus.
Porque no fundo ele sabia que isso não vinha de Deus. Deus permitiu, mas não foi Deus que fez. Só que ele fala, a mulher dele fala assim, pega esse teu Deus, amaldiçoa ele e morra. Aí ele diz o quê? Mulher, não ligue, tu é louca. Fala como uma louca. Aí, imagina a situação, né? Ela perder tudo, e mesmo assim, está temente a Deus. A única coisa que ele fez, ele amaldiçoou só o próprio dia dele que ele nasceu. Ele falou, se eu soubesse que ia passar por tudo isso, eu não queria ter nascido. Mas ele não blasfemou de Deus. Aí fala, pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Muito. Até agora que eu falei, dá certinho, casa certinho com a vida da gente, não é? Quem aqui olha as lições dos seus filhos? O que eles fazem na escola? O que eles aprendem na escola? Pegue a mão. Entendeu? Quem aqui fala assim, bom, eu estou a par de cada situação que está em casa. Às vezes quando o marido chega meio cansado, meio chateado, ou às vezes não dá nem atenção. Qual é a primeira coisa que faz? Às vezes não vai perguntar, mas é questionar. Olha as falhas, onde o diabo pode tocar. O jeito que você profere, você busca em oração, você pede para Deus resolver, Ele vai te amparar, Ele vai te ajudar. Mas se você praticar as coisas certas, o que Deus nos ensina? Que a gente tem que saber como falar e como perguntar. Às vezes a gente está com tanta raiva assim do companheiro falando assim, vai embora. Aí quem é capa? Capeta foi lá. Satanás foi lá no trono de Deus. Não foi? O capeta também faz assim. Do mesmo jeito que foi com Jó. Senhor, o senhor ouviu o que o Ezra falou ali? Deixa eu ir lá. Eu não sou o Ezra? Então, aquilo que eu falo é a brecha que o diabo tem com a autorização de Deus para fazer o inferno na minha vida. Se você coloca na tua cabeça e fala assim, meu companheiro está esquisito, está me traindo. E mete isso na cabeça e começa a falar, você está profetizando. Isso vai acontecer. Principalmente quando tem uma briga, a gente fala assim, tem outra, não tem? É isso que vai acontecer. Porque você proferiu isso. O que Deus nos ensina? A vigiar. Aprender a falar. Reter certas situações. Se algo não vai bem, é porque a gente deu mancada em algum lugar. Aí fala assim, pastor, mas eu vou ver só o meu lado, só o lado da pessoa, eu não vou ver o meu. Mas é justamente o teu lado que eu estou falando para mim. Porque, por exemplo, assim, só tem brecha para o diabo trabalhar se a gente concordar nas brechas. Se a gente fechar as brechas, o diabo não tem como agir. Vocês estão entendendo? Vou colocar um caso semelhante ao de Jó, mas totalmente diferente o papel. Olha a diferença. Abraão. Deus fez ele o quê? Sair da parentela dele, ser poderoso na terra, com bens, animais, pessoas ao seu serviço. Mas com quem ele estava sempre? Com os moços, olhando suas ovelhas, olhando seu gado, olhando os seus alimentos. Ele estava ali presente, o diabo não achou brecha. Quando nascia um na porta, dentro da tua casa, ele ia lá. Eu segurava o menino no braço e falava assim, esse aqui
é filho de minha serva, é meu também. É meu serviçal. Então o que acontece? Você vê a diferença aqui é de Jó. O diabo não achava brecha em Abraão. Quando o filho de Abraão nasceu, foi Ismael. Deus falou o seguinte, ó, Ismael não pode ter parte comigo nas tuas coisas, porque não é filho de Sara. Mas eu vou dar o de Sara. O dentro de Sara vai ser o que vai herdar tudo. Mas Abraão abandonou o menino? Não. Teve ali até um certo tempo, até criar uma certa idade. Aí Deus pegou e colocou no coração de Sara para falar para despedir o menino, porque ia nascer o verdadeiro sucessor. Mas o que aconteceu? Ele pegou e deu uma bolsa, pegou e falou assim, ó, vai por esse caminho aqui que Deus está na frente. E tanto que chegou no meio do caminho, acabou a água, aí um anjo de Deus apareceu a Agar. Agar viu o poço, deu de água para beber o menino, e dele fez uma outra poderosa nação. E depois o povo de Israel, quando saiu do Egito, trombou com os filhos de Ismael. Falou, sabe o que Deus falou? Falou assim, ó, Israel, contra esse povo você não vai, porque também é semente de Abraão. É filho de Abraão, é filho também. E dele, toda a semente que saísse, eu faria grande nação. E ele ficou. Aí, vamos lá. Olha a diferença. Deus pediu para Abraão pegar e sacrificar Isaac. Matar Isaac. Falou, Abraão, vai lá e sacrifica o seu próprio filho para mim. Ele chegou ao cume do monte e disse assim, eu vou sacrificar sim. Mas disse para os moços que estavam junto com ele. Falou assim, ó, eu e meu filho a gente vai, mas a gente vai voltar. Olha o que ele disse. A gente vai, mas a gente vai voltar. Ele estava sempre presente na vida do filho. Sabia a maneira dele caminhar, como ele agia para falar. Ele estava sempre ali ó, junto com a mulher dele. Sabia da situação da mulher dele. Orava a Deus pela mulher, mas estava sempre junto. Vocês viram só? Duas pessoas que foram de descendência forte de Deus, prósperos por Deus, mas atitudes totalmente diferentes. Os dois eram tementes a Deus, reto, sincero, de corpo, alma e espírito. Mas Abraão orava e vigiava. E Jó só orava. Mas não estava sempre junto. Para saber o que estava acontecendo. E tanto que quando estava Abraão e Ló caminhando no mesmo lugar, os moços dele e os rebanhos deles começaram a brigar. E ele estava presente e falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, você vai para um lado que eu vou para o outro. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Vocês entenderam? Aí o que aconteceu? Por que ele soube disso? Como que ele soube acabar com o problema? Porque ele estava junto. Ele estava ciente. Ele brigou. Não. Ele achou uma solução. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Na vida da gente não é diferente. A gente tem que procurar solução, não o problema. Não se enfiar mais no problema. Se está em falta com alguma coisa, tenta recuperar. Se alguém da família está ruim, vai ver o porquê. Se alguém está sem paciência com você, espera as coisas acalmar e pergunta o que foi que você falou que magoou. Qual a atitude que você teve que entristeceu? Todo mundo está compreendendo? Eu só estou falando isso porque eu quero ver vocês abençoados.
Deus institui. Quer ver? Eu só vou ler esse pedacinho que a gente já vai estar terminando. Olha só. Vamos lá. No final. Capítulo 42 de Jó. Quero que todo mundo leia isso para vocês poderem entender. Nós já vamos terminar. Se vocês obedecerem a Deus, passarem a praticar, Deus vai reconstituir tudo aquilo que o diabo tirou. Capítulo 42, versículo 10. Diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto antes tinha. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dele os conheceram. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14, sempre em dobro, gente, 14 mil ovelhas e 6.000 juntas de camelo e 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhas e 3 filhas. Ele chamou o nome de todos eles, cada um por seu nome. Não vou citar todos os nomes. A única coisa que Deus não dobrou foi os filhos. Deu a mesma quantia que ele tinha antes. Mas em compensação, sabe o que Deus fez? A Bíblia diz que as mulheres eram as mais lindas de todo o mundo. Mas por quê? O Jó perseverou. E com certeza ele aprendeu a vigiar, orar e estar presente em tudo e todas as horas. Amém? Amém. Todo mundo compreendeu? Amém. Vamos levantar? Então, gente, acá, absorva, aprenda e principalmente pratique. Vamos estar a par da situação. Quando não estiver nervoso, você já sabe qual é o proceder. Pede para Deus acalmar. Não entra no embalo, não. Ora, vigia. Aí quando as coisas se acalmar, vai lá e pergunta o que é. Se a pessoa não quiser falar, fala: Senhor, toca no coração para que venha falar comigo. Mas esteja sempre inteirado do que é preciso e necessita. Assim como todo mundo, como são as mais mulheres que estão aqui, o que acontece? Vocês sabem tudo que precisa dentro de casa, não sabe? Mas por quê? Vocês vão lá, vão olhar, vão ver. Não é assim? Se vocês não fizerem isso, como que vai ser? Falta as coisas em casa e ninguém vai ter, mesmo tendo dinheiro para comprar. A oração é a mesma coisa. A gente ora, mas vocês têm que praticar aquilo que a gente fala. Amém? Quando a gente falar, espera mais um pouquinho, aguardem a oração, aí vocês aguardem a oração. Quando a gente falar assim, agora é a hora de vocês agir, aí vocês agem. Amém? Vigiamos sempre na maneira de falar e nas atitudes. Glória a Deus.